Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica ali até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito enfurecido. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro de grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje uma das festas dentro da oitava de Natal. Duas coisas tão grandes, né? Nós que celebramos a oitava de Natal, e entre a oitava de Natal nós temos algumas festas muito particulares, muito significativas, que nós celebramos. Sábado nós tínhamos celebrado Santo Estevão. Ontem, se não fosse domingo, não fosse a festa da Sagrada Família, outra grande festa seria a festa de São João Evangelista, o apóstolo. E hoje nós temos a festa dos santos inocentes, aquelas crianças que foram martirizadas, que foram cruelmente mortas por Herodes. Nós, no capítulo que nós lemos hoje do Evangelho de São Mateus, o capítulo 2, recomendo insistentemente a leitura, pelo fato de que é somente 23 versículos, mas o segundo capítulo tem para nós algo muito forte, não somente como algo histórico, concreto, mas como aconteceu e como nós podemos tirar dali frutos para a nossa vida. Lembremos, o Padre vai falar um pouco o contexto que essas crianças foram mortas. Nós aqui no capítulo 2 temos a estrela que apareceu para os magos e eles foram para adorar, procurando o menino que iria nascer. Chega no território e pergunta, tipicamente vai até o rei e fala: cadê o menino que vai nascer? Nós viemos adorá-lo. Herodes, enfurecido, mas tendo consigo um pouco de cinismo, chama eles e pergunta como que seria isso, e fala para eles: então vão, ide se informar exatamente como que aconteceu, e depois venham me falar para que eu possa adorar o menino. Aqui nós vemos uma coisa muito interessante, pelo fato de que Herodes
ele queria somente algo externo, diz para os magos: ide lá informar com exatidão acerca do menino, e quando o encontrares, avisa-me para que eu vá adorá-lo. Nós sabemos que boa intenção o inferno está cheio. Herodes não queria adorar o menino. Herodes estava com medo do menino. Os magos que vieram e falaram que chegou, que nasceu o rei, Herodes tinha medo daquela criança. E ainda diz, para terminarmos o contexto e depois partirmos para a aplicação na nossa vida concreta. Os magos vão, encontram o menino, adoram o menino, têm a alegria de ver aquele menino, o rei verdadeiro, e depois a estrela novamente em anjos. A estrela vem e diz para eles irem para outro caminho, para não voltar para Herodes. Depois ainda nós vamos ver José, a figura, depois que o anjo aparece a ele e fala para ir para outro caminho novamente, como nós lemos no Evangelho de hoje. Esse é um pouco o contexto que nós temos desses santos inocentes. Mas, padre, até agora o senhor não falou dos santos inocentes. Mas o contexto antes, que o menino que nasceu, Jesus, ele é o primeiro inocente. E Deus não quis, não é por maldade de Deus que aquelas crianças foram mortas, mas antes pela maldade do coração de Herodes. Se nós pegarmos o Evangelho de São Mateus e lermos o Êxodo como Moisés, Jesus, que é o novo Moisés, acontece novamente lá, primeiramente aconteceu lá no Êxodo, a matança de muitas crianças, porque o faraó tinha medo de que os israelitas, os hebreus, se tornassem um povo poderoso. Os santos inocentes professaram a fé, não com as palavras, mas com a sua própria vida. Não tinham como falar, mas professaram ali, com as suas vidas. E como aplicar isso para a nossa vida? Nós, como eu disse, temos o contexto histórico de que um rei não quis se dobrar à vontade do verdadeiro Deus. E para aplicar isso na nossa vida, como nós somos paróquia Cristo Rei, devemos perguntar para nós: quem está reinando em minha vida? Herodes queria adorar o menino, mas era somente uma pura ilusão. Ele tinha medo que Deus reinasse na vida dele. E nós sabemos que esta criança que nasceu, se nós estamos dispostos realmente a concebê-lo como Deus verdadeiro e deixar que ele reine em minha vida, eu preciso mudar a minha vida. Não é possível eu ser rei de mim mesmo, sendo que existe o verdadeiro rei, Jesus Cristo, o Deus encarnado que veio ao nosso encontro. Deus quer reinar em nossos corações. Ele quis reinar no coração daquele povo, mas Herodes, endurecido em si mesmo, não quis deixar. Teve medo de perder. E é tão fantástico que ele, que era rei, tinha medo de perder e de fato perdeu-se por não ter o verdadeiro rei em suas vidas. Nós, na festa desses santos inocentes, dessas crianças que não tinham como professar a fé por palavras,
mas professaram a fé com as suas próprias vidas. Esse é o primeiro ponto que nós podemos retirar para meditar nesse dia. Quem é o rei do meu coração? O reinado de quem está na minha vida? O meu serviço é o que reina? A minha vontade é que está reinando? As minhas preocupações que está reinando? Os prazeres do meu corpo que estão reinando? Não é porque nós estamos na 8ª de Natal que nós não devemos observar que é Cristo que precisa reinar em nossa vida. Nós colocamos que é festa, sim, é festa, mas é festa porque Cristo está reinando dos nossos corações. Se Ele não está reinando, não é festa, é morte. Esse é o primeiro ponto que nós podemos retirar desta festa dos santos inocentes, dessas crianças que foram martirizadas. E como elas não tinham como dizer nada para professar a fé, ofereceram-se em silêncio, e nós, como não somos inocentes, somos manchados pelos nossos pecados, nós podemos seguir essas crianças, não como pessoas inocentes, mas se oferecendo em silêncio. Tantas pessoas na história da igreja sofreram inocentemente. Começar por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu inocentemente. E tantas outras pessoas sofreram calúnias, perseguições, difamações. E nós, lindos nós, achamos que as nossas vidas têm que ser um mar de rosas. Nós, celebrando o martírio dessas crianças, seguimos elas, dando testemunho, em silêncio, sofrendo em silêncio. Seja na oração, não precisa ficar postando como eu rezo, como eu faço minhas obras de caridade. Nós sabemos muito bem quando Jesus ensina a oração: entre no seu quarto, reze no silêncio. Deus que vê no escondido vai saber. E nós temos, se nós vamos seguir essas crianças no silêncio, temos a oportunidade de fazer elas com as obras de misericórdias corporais, mas não para se envaidecer, mas para seguir elas, que agora já estão nos céus. O primeiro ponto, nós vimos o reinado de Cristo. E o reinado de Cristo faz com que eu vá ao encontro dos outros. O amor de Cristo nos impele, diz São Paulo. E o último ponto que eu gostaria de deixar para nossa meditação é nos refugiarmos em São José. São José, que temos a graça desse ano ser o ano dedicado a Ele. Nos refugiemos a Ele porque São José cuidou do menino Jesus, protegeu o menino Jesus. Se nós temos o perigo de nos perder e perder o reinado de Cristo em nossos corações, nos refugiemos em São José. Ele é o nosso Pai. Nós fazemos a oração nos domingos aqui na paróquia. Nós sabemos, São José também é o nosso Pai. Ele não quer que nenhum dos seus filhos se percam, mas precisamos nos refugiar nele. Que esses santos inocentes intercedam por cada um de nós, para que nós sejamos de fato seguidores de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.